Salve família! Estamos aqui para dar um passo inicial finalmente nesse canal, nesse projeto aqui, nesse processo de coaching virtual agora, conectado com vocês aqui, né? Porque eu demorei muito para gravar esse vídeo, porque foi até engraçado, mediante alguns desafios que eu tenho enfrentado na minha vida. Algumas coisas eu vi como prioridade e não queria gravar esse vídeo sem antes ter todo o enredo, né? Todo o contexto do que falar com vocês, como a gente conversa, como é que começa e inicia isso. Postei uns 2 vídeos ali no início do canal, mais para compartilhar com vocês alguns desafios que eu tenho enfrentado, né? De entrar nesse mundo do digital, porque para mim é um grande desafio. Não é uma coisa fácil entender como é que funciona todo esse sistema, entender como é que funciona a esteira de produção, enfim, tudo que já vem dando certo, tudo que já vem funcionando, e me adequar a isso é um novo desafio para mim, né? Porque eu sempre atuei muito no offline, muito pouco, quase nada no online, nunca me posicionei aqui no digital, né? Muito em função de algumas crenças que eu tinha, de algumas coisas que eu realmente estava entregando mais prioridade, dando mais atenção. Como eu falei, né? Eu sempre gostei mais de atuar no offline, nunca gostei muito de aparecer nas câmeras, de me expor, por conta de algumas crenças, né? E vencendo elas dia a dia, estou aqui, cara e coragem, para poder compartilhar com vocês algumas coisas legais, principalmente coisas que eu considero essenciais, né? Para que a gente tenha um entendimento de como que funciona essa relação que a gente pode construir, do que eu posso entregar, de tudo que eu posso oferecer a vocês, porque é muito engraçado e para muitas pessoas que eu acabo me encontrando na rua e que eu me conecto num primeiro momento, a gente passa um tempo conversando e é batata, assim, é uma pergunta que todo mundo me faz. Tá, mas com o que tu trabalha? O que tu faz? E quando eu falo que eu sou coach, muita gente me pergunta, como assim coach? O que é isso, né? Porque por mais que hoje, né, a gente vê muitas coisas falando sobre o assunto, vê muita gente falando sobre essa palavra coach, coaching, vê várias pessoas usando esse termo, muitas vezes de forma inapropriada, acredito eu, né? Muita gente usa isso meio que na emoção e acaba criando até um rótulo que a gente recebe, porque muita gente torce o nariz, né? Faz cara feia quando a gente fala de coaching. Porque o que eu entendo é que foi disseminada uma cultura um pouco de ilusão, né? De que coaching é alguém que te promete muito e não entrega nada. É o que a maioria das pessoas compartilha comigo, né? Porque coaching é uma coisa meio que banalizada, sem valor. E na verdade não é assim que funciona. Foi por isso que eu decidi mesmo me posicionar no digital, vendo muita coisa errada sendo disseminada, muita mentira sendo contada, muita gente vendendo muita falcatrua. Isso verdadeiramente me incomodou, porque é a minha profissão, é o que eu decidi ser como pessoa para poder compartilhar meus talentos com o mundo. Eu vejo que o coaching é uma ferramenta altamente eficaz, ela é verdadeiramente poderosa, muda e transforma a vida das pessoas através de insights, coisas simples, ferramentas onde a gente se coloca na posição de espectador, sabe? Inclusive, o e-book que eu desenvolvi é uma ferramenta de coaching, né? É um e-book propositalmente apresentando algumas ferramentas de autopercepção para que a gente conheça o que é o autodesenvolvimento, né? Porque coaching nada mais é do que um conjunto de ferramentas e técnicas para desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, né? A gente ouve muita gente falando de coach, de alta performance, mas muitas pessoas não entenderam nem sobre auto-performance, para depois entender que existe melhorias de processos, melhorias de como fazer aquilo que tu já faz, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que nada, é um nadador, ou uma pessoa que nem sabe nadar, você pode aprender a nadar com alguém. Essa habilidade, ele é um talento, e um cara que vai te ensinar a nadar, ele vai compartilhar esse talento com você.
Ele é um profissional de natação, ele é um treinador de nadadores, né? Então ele é um coach de natação, digamos assim, né? Então o coach nada mais é, a palavra coach é treinador. Então o coaching é um treinador através de métodos e ferramentas para que ele possa te desenvolver ou compartilhar ferramentas e métodos para que você se desenvolva. Mas quando você entende que existe a auto-performance, né, quando você, além de nadar, decide ser um nadador competitivo, por exemplo, você vê a necessidade de melhorar a sua performance. E é aí que você tem uma pessoa que vai te orientar nessa direção, seja te colocando forma de se alimentar melhor para poder melhorar a tua qualidade muscular, tua qualidade física, seja colocando métodos e técnicas de treino para que você melhore a sua respiração, melhore a sua braçada, melhore a forma como você se movimenta na água. Então, tudo isso, esse conjunto de coisas e fatores que você pode ajustar na sua performance, são técnicas e ferramentas. E é isso que um coach faz. O coach, ele é um profissional que ele estuda métodos e técnicas e ferramentas de desenvolvimento pessoal, de autodesenvolvimento. E aí você se pergunta, tá bom, mas eu posso usar o coaching para quê? Para tudo. Exatamente para tudo. Então são ferramentas que você se conhece, se desenvolve e a partir disso se torna uma pessoa melhor. E automaticamente você vai usar essa qualidade para tudo que você vai fazer. Eu digo isso para vocês porque ao longo da minha vida, né, porque muitas pessoas não sabem, mas eu fiz a minha formação de coaching em 2019. Ou seja, fazem 6 anos que eu me formei. Mas durante esses 6 anos eu não quis vir para o digital apresentar uma coisa que eu estava conhecendo, apresentar uma coisa que de fato era meu primeiro contato e eu não tinha nenhuma base naquilo que eu estava fazendo. Então para mim era uma coisa nova. O que eu tive que fazer foi pegar esses métodos, essas técnicas, essas ferramentas e aplicar elas no meu dia a dia, na minha vida, na minha rotina, de modo que eu pude enxergar e transformar a minha capacidade de gerar resultado. E só assim, reconhecendo que ao longo dos anos todas as ferramentas que eu usei fizeram todo sentido e que me ajudaram a aprender mais rápido, a me desenvolver mais rápido, e por mais que algumas habilidades que eu acabei desenvolvendo podem não ser habilidades tão úteis para muitas coisas, eu pude perceber que as ferramentas funcionaram. Então, por exemplo, se você vai colocar um prego na parede, naturalmente para colocar um quadro, o que você vai fazer? Você vai pegar o prego e vai bater com a mão? Não, né? Você vai bater com o mouse? Não vai, né? O que você vai fazer? Você vai pegar um martelo, que é a ferramenta adequada para bater no prego, não é assim? Se você vai cortar uma madeira, você vai procurar um serrote, que é a ferramenta adequada para aquilo acontecer, não é? Então, se você vai fazer um furo na parede, você também vai procurar uma furadeira. Por quê? Porque é a ferramenta adequada. Então, coaching é um conjunto de ferramentas científicas comprovadas que foram desenvolvidas por outras pessoas. Então, por exemplo, existem ferramentas de coaching que a gente usa que foram desenvolvidas por psicanalistas, por psicólogos, por matemáticos, por administradores, enfim. O ponto é, não é necessariamente o coaching que vai fazer essa ferramenta, mas o coach vai usar essa ferramenta em prol do seu objetivo. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui muito simples, para a gente ver a aplicação do coaching na vida natural, no dia a dia. Por exemplo, hoje, você quer ter a liberdade financeira, não quer? Liberdade financeira é você poder gastar o dinheiro que você quiser na sua consciência, não é isso? E a maior parte das pessoas que têm essa liberdade financeira são empreendedores, não é mesmo? Então, você sendo um CLT ou contratado por uma empresa, você tem o seu salário. E com o seu salário você tem uma estabilidade. Essa estabilidade vai te levar no mesmo nível sempre. Mas para que você possa romper isso e ser um empreendedor e conseguir multiplicar o recurso, você vai ter que investir esse dinheiro em outras formas de trabalho. Então, por exemplo,
Você, tendo seu emprego como CLT, decide empreender no horário que você tem vago, certo? Você decide um nicho de atuação em algum tipo de mercado. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que você pode empreender até perto da sua casa. Você pode fazer docinho, brigadeiro. Você pode fazer bolo. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender a fazer o bolo, aprender a fazer o doce. Você vai ter que ter recursos para poder fazer isso. Você vai ter que comprar os materiais, vai ter que investir o seu dinheiro, o seu tempo. E para isso você vai ter que desenvolver essa habilidade. Talvez você não saiba fazer doce, mas existe alguém que sabe. E esse alguém que sabe fazer doce pode te ensinar a fazer o doce, certo? Teoricamente, o que a gente está falando é que essa pessoa que vai estar te ensinando, ele é o teu coach, o teu treinador. Isso é a aplicação mais prática. Mas, para que você possa ter a mentalidade de empreendedor, existe também o coaching que vai te auxiliar nesse processo, que vai te entregar ferramentas e te mostrar formas de fazer isso acontecer. Para isso, você vai ter que mudar a sua mentalidade, você vai ter que mudar o seu comportamento, você vai ter que implementar uma nova rotina, você vai ter que fazer coisas que você não está acostumado. E o coaching é a pessoa que te auxilia nesse processo de transformação. Então, quando você decide caminhar um caminho novo em direção a algo que você desconhece, ter uma pessoa que conhece esse caminho, com certeza vai te ajudar nesse processo. E é aí que a gente tem que ter a grande sacada. Hoje, muita gente se sente decepcionada ao contratar um coaching ou o serviço de coach porque a pessoa não tem clareza desse movimento. Então, por exemplo, as pessoas elas querem ter liberdade financeira, mas elas não querem empreender. Elas querem viver o novo e o extraordinário, mas não querem mudar os seus comportamentos e seus hábitos. Então, Einstein já dizia, né? Insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. É praticamente impossível você atingir resultados diferentes sem você fazer coisas novas. E é nesse processo de fazer coisas novas que você precisa aprender. Então, o coach é o profissional que vai compartilhar métodos, técnicas e ferramentas para que você possa aprender. E é por isso que eu estou fazendo esse movimento no digital, para compartilhar com vocês métodos, técnicas e ferramentas que foram úteis na minha vida, que vêm sendo úteis ao longo desses anos, que vêm me ajudando a transformar a minha realidade, caminhar na direção daquilo que eu estou buscando. E com certeza vão ajudar vocês também a se desenvolver como pessoas. É para isso que eu estou aqui. Eu estou me posicionando para que vocês tenham clareza de que existe sim um profissional que buscou excelência para poder compartilhar com as pessoas aquilo que realmente faz sentido, ao invés de ficar vendendo promessas baratas. Porque quando eu decidi me formar como coaching, eu procurei alguém ou uma referência que realmente tivesse frente àquele movimento, alguém que acreditasse no que estava fazendo. E é por isso que quando as pessoas perguntam para mim, tá, mas da onde que tu tirou esse conteúdo? Foi do ChatGPT? E eu começo a rir porque hoje em dia o que as pessoas estão fazendo é indo no ChatGPT para criar material para poder vender e ganhar dinheiro, mas sem se preocupar com o resultado daquilo que estão fazendo, né? E certamente é isso que me deixou mais puto. Que me deu uma santa indignação de falar, tá vendo? Ó, o pessoal tá lá mentindo, falando besteira, porque tá faltando gente que fale a verdade. E é por isso que antes de vir aqui falar sobre coaching e muito dessas coisas, eu tive que viver isso na minha vida, sabe? E muito antes de ter coragem de gravar um vídeo aqui para vocês, eu tive que vencer meu medo de estar aqui. E tudo isso foram com ferramentas e técnicas que eu pude superar através de ferramentas que eu pude enxergar o que estava me trancando, o que estava me impedindo de dar o próximo passo. E é isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês. Então, quando eu fui fazer essa busca, né, ao invés de ir no ChatGPT, eu fui atrás de uma formação. Porque eu acredito que é através de uma forma, de um método, que a gente realmente consegue fazer as coisas de forma eficiente. E quando eu fui buscar essa formação, que realmente me chamou a atenção foi o José Roberto Marques, do IBC.
Porque ele é um cara que, assim como eu, ele é um nerd, que ele gosta de estudar. Ele gosta de descobrir as coisas, ele gosta de estudar e procurar técnicas, ele gosta disso. E eu tinha que me identificar com essa pessoa, e eu me identifiquei muito com ele. Foi através do IBC que eu entendi e que eu pude ver como funciona um método que o Instituto Brasileiro de Coaching, para quem não conhece, ó, é esse aqui do Zé, que o curso que eu fiz é o Professional and Self Coaching do IBC. Foi através desse método aqui que eu pude entender que existe sim uma competência científica através do coaching, porque o coaching do IBC ele foi certificado pelo ISO 9001 e o Zé ele conseguiu fazer o feito de transformar o coaching numa faculdade. Então hoje o IBC é reconhecido pelo MEC com nota máxima em qualidade. É uma faculdade que tem renome internacional. Ele tem parceria com a Universidade de Ohio. Então, o que eu falo para vocês não é conversinha barata, não é nada que... conversinha de frasezinha motivacional. Não, gente. Isso que estão vendendo para vocês é mentira. E é por isso que a gente está aqui se posicionando, sabe? Eu estou aqui sim me posicionando, levantando uma bandeira de um estudo científico, de algo que tem um propósito, de algo que tem um sentido, e não algo que a gente vende na esquina só para ganhar dinheiro, entende? É muito diferente. O que eu estou trazendo para vocês aqui são métodos cientificamente comprovados. O que eu venho trazer para vocês é clareza das ferramentas que já estão disponíveis, assim como o martelo, o serrote, sabe? Até a trena, ferramentas que muitas vezes a gente, por não conhecer, a gente não aplica e não usa na nossa vida. Mas é por isso que eu vim me posicionar, para trazer elas para vocês, para que vocês tenham conhecimento disso. Então, quando as pessoas perguntarem para mim, cara, o que tu realmente faz? Qual é o teu trabalho? Eu sou coach. E a pessoa tem a clareza. Então o coach é isso. É uma forma de se desenvolver, de você melhorar as suas habilidades, de você descobrir novas habilidades. É uma forma de você colocar métodos de aprendizagem para que você possa aprender mais rápido. Então, por exemplo, se você tem a experiência aí de querer aprender matemática, se você usa a aprendizagem acelerativa, que é uma técnica, você aprende mais rápido a matemática. Então, existem técnicas para aprender qualquer conteúdo em 20 horas. Você não precisa de uma vida inteira estudando uma coisa, ou 10 anos de uma faculdade para aprender uma habilidade. Muito pelo contrário. Isso é uma mentira dos infernos que vem te contando e te enrolando a vida inteira para vender cursos e cursos e mais cursos que as pessoas estão aí vendendo para não te ensinar porra nenhuma. É muito bizarro o que a gente vê por aí. E o que eu vejo, gente, é que se a gente junto desenvolver uma comunicação onde a gente troca informações, porque eu estou aqui através desse canal para a gente poder desmistificar o coaching e trazer o coach de verdade, o coach levado a sério, com ciência, sabe? Com ciência e alma, porque a gente precisa sim entender que isso aqui é um processo de desenvolvimento humano e que serve para que pessoas se desenvolvam. Sabe, pessoas que muitas vezes não têm aquela habilidade, como eu não tinha, a habilidade da oratória, da comunicação, ou eu não tinha a liberdade de vir aqui gravar porque eu tinha medo de ser julgado, uma crença limitante na minha cabeça, mas que por meio de ferramentas eu pude identificar essas crenças, mapear essas crenças e entender qual era o comportamento que eu deveria adotar para poder vencer essas crenças. E o que eu falo para vocês está relacionado a crenças, sim, porque não tem a ver com o que é de fato, tem a ver com o que a gente acredita do que é, sabe? Porque sem perceber a gente pensa que tudo é difícil. É difícil ser empreendedor, é difícil fazer uma coisa nova, é difícil emagrecer, é difícil ganhar massa muscular. Todas as pessoas, por mais inocentes que sejam, por não conhecer algo, o desconhecido é algo difícil. Mas quando a gente traz à luz o que é de fato, a gente percebe que era muito mais fácil do que a gente imagina. Então, esse movimento aqui, galera, desse canal de coaching, é isso. Para que a gente possa conversar sobre as ferramentas e as técnicas que fazem, de fato, o nosso desenvolvimento ser aprimorado. De fato, ser de forma mais rápida,
mas competente e de forma única, né? De forma que a gente aprenda de fato o que a gente está fazendo. Então, eu vou sim compartilhar ferramentas com vocês. Meu intuito é esse, né? Como eu falei e repito, né? O e-book Sai da Jaula, ele foi baseado em ferramentas e técnicas que eu trouxe até desse conteúdo aqui, sabe? Porque se vocês for verem no nosso próprio, eu digo para vocês, né? Aqui no capítulo 1 do nosso material, ele fala sobre conhecer a si mesmo, como que a gente vai se conhecer. No capítulo 2, a gente fala do self, né? O que é a psicologia e como que a gente consegue trazer essa comunicação humana para a nossa vida. O que eu falo para vocês é ciência, porque uma apostila dessa aqui, desenvolvida com mais de 500 páginas, isso aqui não pode ser conversinha barata, entende? Conversinha de frase motivacional. Não, isso aqui é ciência, é estudo, dedicação, método, técnica, processo. E se você não está disposto a viver um processo, a usar as ferramentas, você nunca vai evoluir. Essa que é a grande verdade. Se você acha que lendo frasezinha motivacional, se você acha que eu li uma frase motivacional, Nova Iguaçu, agora eu vou vencer, não é assim que funciona. Você precisa de ferramentas para isso. E uma das ferramentas, no capítulo 3, a gente aprende sobre o neurônio espelho, que é a neurofisiologia da aprendizagem. Tudo isso eu coloquei para vocês no meu e-book, sabe? Eu coloquei de uma forma mais simples, de uma forma que todo mundo possa entender. Porque isso aqui, gente, isso aqui é um material de um MBA, sabe? Isso aqui é um módulo de uma pós-graduação. Muita gente não se graduou e não vai ter acesso a um material rico como esse. É por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, porque eu sei o quanto é difícil a gente buscar esse tipo de coisa, e não é nem um pouco barato, entende? É por isso que eu estou disposto a fazer do jeito certo, compartilhar com vocês as coisas boas que eu aprendi ao longo da minha vida, e de uma forma que fica acessível para todo mundo. Então o e-book aí que eu fiz, cara, é R$19,90, tipo um preço ridículo comparado ao material desse curso, sabe? Mas é uma ferramenta que você vai ter à sua disposição. Talvez é a primeira ferramenta que você conheça sobre autoconhecimento. E eu digo para você, se você não está disposto a pegar essa ferramenta e praticar, e pegar os exemplos, né? Porque ali você vai ver que existem técnicas que você precisa escrever, que você precisa aplicar. E se você não está disposto a aplicar, nem compra, sabe? Porque se você não aplicar, você não vai ter o resultado que deveria. Porque é como eu falei, é como se você pegasse o martelo, comprasse o prego, mas não tivesse disposto a bater o martelo no prego para o prego fincar na parede, entende? Então, esse e-book, cara, que eu criei é realmente o primeiro passo, é uma forma muito acessível de você ter um contato. Eu não quero que fique só assim, não vai ser o único produto que a gente vai desenvolver. Eu estou sim trabalhando e estudando outras coisas que eu posso trazer para vocês também. A minha ideia é compartilhar cada vez mais, como eu falei, né? Isso aqui é um posicionamento no digital. Como eu falo, né? É uma forma de posicionar a minha marca, né? Luziarte Treinamentos, porque a gente veio sim para treinar pessoas, a gente está aqui desenvolvendo pessoas, desenvolvendo técnicas de aprendizagem, seja na área que você queira desenvolver, sabe? Eu vou contar também um pouquinho da minha história, entender como que eu cheguei no coaching. Eu não estudava esse tipo de assunto, na época que eu conheci, de fato, eu estava estudando programação de computadores, eu estudava análise e desenvolvimento de sistemas, mas já aplicava minhas técnicas de coaching lá atrás e eu consegui até uma bolsa da faculdade, né? Eu fui o melhor aluno do curso de sistemas, tive o melhor desempenho em notas e eu consegui uma bolsa de pesquisa para entrar no Instituto de Inovação do Senai. Então, cara, eu falo para você assim, coaching é uma ferramenta que funciona para qualquer coisa, até na tecnologia isso ajudou, sabe? Fez com que eu acessasse lugares e ambientes onde, se eu não tivesse aprendido rápido, se eu não tivesse me colocado à disposição e se eu não tivesse disposto a viver aquilo, eu dificilmente chegaria onde eu cheguei. Mas, verdadeiramente, não foi através da tecnologia que eu encontrei o que realmente me motivava. Foi através de ver no olho das pessoas, o olho delas brilhando,
de ver as coisas que eu compartilhava, o quão rico isso era para elas, sabe? E o quanto isso tinha impacto na vida delas. Isso sim faz eu respirar com mais vontade. E hoje eu vejo que eu deveria ter sim começado lá atrás a ter compartilhado essas coisas, porque hoje vocês teriam clareza do que eu faço, de como que eu trabalho, de como que funciona esse movimento. Mas eu reconheço que isso também se tornou uma oportunidade para que a gente deixasse os charlatões falar tudo antes, sabe? Para a gente separar o joio do trigo, né? E deixar os charlatões de lado e focar naqueles que realmente querem fazer acontecer, nas pessoas que estão dispostas a aplicar as técnicas, dispostas a aplicar os métodos, viverem os processos para então transformarem as suas vidas, né? Então, é como eu falo, né? Se essa ideia que eu troquei contigo agora fez sentido, se você realmente quer saber sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, se quer descobrir técnicas, já curte aí esse vídeo, compartilha com alguém que faz sentido, comenta aí nos comentários, tamo junto, tá ligado? Porque a ideia desse movimento é a gente esclarecer as coisas, é trazer à luz, sim, aquilo que precisa ser revelado para que as pessoas entendam qual é a diferença entre o coach charlatão e o coach que gera resultado, para que vocês vejam que o maior privilégio na vida de um coach é ver o seu coach brilhando. Então eu não estou fazendo isso aqui buscando interesse pessoal, muito pelo contrário. Eu estou aqui para compartilhar com vocês ferramentas para que vocês se desenvolvam. E para que quando eu veja vocês grandes, gigantes, tá ligado? Quando eu veja vocês daquele jeitão mesmo, eu falar assim, caralho, que massa, hein? Eu participei desse processo. Eu tava ali junto com eles, entende? Compartilhando, trazendo coisas que ajudaram eles a viver o extraordinário nas suas vidas. O Zé, ele foi atrás de descobrir o mindset milionário, gente. De como que as pessoas fazem para ter prosperidade na vida, como que as pessoas adquirem a riqueza, como que isso, sabe? E a descoberta dele e a revelação que ele traz através de Deus e através do trabalho dele mostra que a riqueza não está nos bens materiais. E é isso que a gente tem que ter clareza. O coach que te vende liberdade financeira para te ganhar muito dinheiro fazendo qualquer merda é furada, mano. Isso aí é furada, mano. Tá ligado? E vocês tem que ter discernimento também, né, mano? Pra não ficar caindo em qualquer ladaia de gente estranha, né, mano? Vocês também não são burro, né? Pra ficar ouvindo e comprando coisa que não vai levar vocês a lugar nenhum, né? Pelo amor de Deus, cara. Vocês têm que entender, sim, que existe um processo. Existe uma técnica pra fazer do jeito certo. E nós estamos aqui pra isso. Sabe? Aqueles vídeos que eu compartilhei antes foram meus desafios e eu decidi compartilhar antes com vocês para falar, olha, tô aqui me desafiando no digital, não tá fácil meter a cara aqui, chegar e compartilhar com vocês isso, porque realmente eu preciso vencer muitas crenças minhas para estar aqui compartilhando isso com vocês, sabe? E durante esses 6 anos que eu passei colocando esses processos de coaching à prova na minha vida, e hoje eu tenho a certeza que o que eu tô compartilhando com vocês é ciência. Sabe? É método, é técnica, é ferramenta que vai ajudar você a se desenvolver. Então eu te incentivo, cara. Se tu nunca ouviu falar sobre esse assunto, nunca nem percebeu isso na tua vida, comece a pelo menos a pesquisar sobre, sabe? Descobrir ferramentas de inteligência emocional, como que você vai aprender a controlar suas emoções, seus sentimentos, né? Ou aprender a como canalizar esses sentimentos ao seu objetivo, né? Porque é normal que a gente passe por algumas dificuldades e provações. Isso tudo é energia. Mas como que você vai converter essa energia para te ajudar a chegar onde tu verdadeiramente quer? É isso que o coach de verdade faz. O coaching, ele pega junto com você, pega toda essa energia que está aí dentro de você. A gente pega tudo isso, traz à luz, coloca isso através de ferramentas para que você enxergue as suas potencialidades e tudo que você pode aplicar para poder chegar onde você verdadeiramente quer. Então, se faz sentido para você, deixa o joinha aí. Já se inscreve no canal também, tá ligado? Porque é importante que você se inscreva para quando sair algum conteúdo, a gente pega essa sequência. Porque, como eu falei, agora a gente tem um posicionamento, né? Agora a gente vai fazer o coach de verdade. A gente vai eliminar essas ladaias, vai trazer ferramentas aqui, coisas que vão te ajudar no dia a dia, para que você possa aplicar e se desenvolver. E, como eu falo, né, mano? Isso aqui é para nós, tá ligado? Então deixa aí nos comentários, qual é o assunto que você curte mais? Ou qual é a mentira que os coach vêm contando por aí, tá ligado? Ou o que você pensa sobre o coach, tá ligado? Eu tô aqui aberto para ouvir mesmo.
tô me abrindo, me expondo, mas abrindo esse canal justamente para ouvir de vocês qual é a maior necessidade que vocês têm. Porque eu quero servir. E esse servir é para vocês, sabe? É para todo aquele que conseguisse se conectar com essa palavra, que conseguisse se conectar com esse canal e tem o desejo de se desenvolver, né? Talvez tocou aqui alguma coisa que eu falei que você realmente tá a fim de fazer, né? Quer ser um empreendedor, quer aprender coisa nova, sabe? Se joga, vai aprender com quem sabe. Não fica aí vendo historinha, conversinha barata, não. Vai atrás de quem gera resultado para que você possa entender como é que funciona, sabe? Cola em alguém que já faz aquilo que você quer aprender. Seja humilde, abaixa a cabeça, sabe? Fala assim, pô, eu preciso aprender sobre isso, onde é que eu vou achar alguém que me ensine? Assim como eu fui, sabe? Quando eu queria aprender sobre o coaching, o que que eu fiz? Cara, eu não sei nada sobre isso. E eu nunca... Mas eu ouvi falar e aquilo encantou pra mim. Fez muito sentido. E quando eu fui decidir procurar alguém, eu procurei alguém que sabe? O Zé é uma pessoa maravilhosa. E essa semana que teve, que passou, fazem 2 semanas, o Zé teve aqui em Floripa fazendo um evento empresarial, fazendo um acelerador empresarial. E eu fui participar dessa imersão com ele e eu tive certeza que o que eu tô alimentando e nutrindo dentro de mim é algo que pode servir a empresas também. Então, se você tem o desejo de abrir a sua empresa, mas tem medo de dar errado, ou tem medo de fazer alguma coisa, ou ainda não sabe o que você precisa aprender, digita aí "quero empreender". E a gente junto vai construir todo esse caminho, sabe? Passo a passo, ferramenta a ferramenta. Gradativamente a gente vai compartilhando aquilo que realmente vai te ajudar a chegar lá. Porque o meu objetivo é esse, fazer você brilhar. É para isso que eu assumi esse compromisso de estar aqui. Então toda semana a gente vai gravar um vídeo, toda semana a gente vai pegar os conteúdos, aqueles que mais a galera trouxe, que mais questionou, para a gente poder falar sobre aquilo, trazer alguma ferramenta que possa impulsionar as nossas capacidades. Beleza? Se você ficou até aqui, eu te agradeço pra caramba, porque isso mostra que você tem interesse de se desenvolver e tá cansado de ouvir ladaia, e é por isso que a gente está fazendo esse movimento. Tamo junto até depois do fim, rapaziada, porque é como eu falo sempre, né? O fim desse episódio não é o fim da nossa jornada. Vamos junto caminhar na direção do sucesso. E eu tô aqui para ir junto contigo. Pega na minha mão aqui, ó. Vamos junto mesmo, hein? Tamo junto e até a próxima. Fui.